Fala, galera perdida! Hoje eu trago para vocês um lançamento que pegou fogo no mercado, queimou a concorrência, acabou com todo mundo. Sim, estou falando do Fiat Tipo, que fez um sucesso danado na Europa e no Brasil, infelizmente, por causa de um erro, literalmente ele se queimou. Mas antes de mais nada, não esqueçam de, se você não segue ainda o nosso canal do YouTube, faz aquele favor pra gente. A gente sempre pede todo vídeo. Segue o nosso canal, por favor. Ativa o sininho que a gente pede toda vez. E se você ainda não conhece as nossas redes sociais, todos os links estão na descrição do nosso vídeo. Ajuda a gente, pra gente parar de encher o saco de vocês. Vocês ajudam muito a gente a trazer muito conteúdo legal. Bom, como é que essa história começa do Fiat Tipo? A história toda do Fiat Tipo começa em 1988, lá na Europa. Chega na Europa para substituir o ritmo. Ritmo... É ritmo de festa. Cara, essa ficou feia pra caramba, né? O Fiat Ritmo era um carrinho que ninguém vai lembrar dele. Era um carrinho meio sem graça. Ele ficou 10 anos no mercado. Ele foi lançado em 1978. Era um hatchzinho, tinha opções de 2 portas e 4 portas, tinha um monte de motor e tal, mas não vale a pena falar dele. Como as vendas dele já estavam de mal a pior, a Fiat resolveu lançar um produto inovador. O que era um produto inovador? Por que o Fiat Tipo foi um produto inovador? Primeiro, porque a Fiat trouxe pela primeira vez um carro com uma plataforma inédita. Então, o Tipo ele inaugurou uma plataforma que não existia e que depois deu frutos tanto para a Lancia quanto para outras subsidiárias da Fiat. Olha que maneiro. A Alfa Romeo, inclusive, aquele Alfa Romeo que você se amarra, ih, rapaz, usa a mesma plataforma do Fiat Tipo. Tcharam! O Fiat Tipo ele começou como um projeto Type 160, talvez por isso o nome de Fiat Tipo, né? Ele foi idealizado pelo Instituto IDEA, Idea Institute, em inglês, é maravilhoso. Esse carro também ele trouxe uma inovação para a época, que ele foi o primeiro carro da Fiat a ter suas chapas estruturais, as chapas da carroceria, feitas em aço galvanizado. Veja bem, em 1988 os carros não eram feitos de chapa de aço galvanizado. Então ele foi assim uma revolução na proteção contra a corrosão. E outra revolução na época também foi a utilização larga de plásticos, que fez com que o carro ficasse mais leve, a estrutura do carro ficasse mais leve. Olha que maneiro, já pensava já na utilização de painéis de plástico para redução do peso estrutural. Então lá em 1988 ele veio para substituir, né, o Fiat Ritmo, né? Ele era um modelo que tinha os faróis mais quadradões, ele era um modelo mais quadradão, ele lembrava muito o Fiat Uno lá de primeira geração, e ele trazia uma inovação muito legal para a época, né, que era o coeficiente aerodinâmico de 0,31. E, curiosidade, ele ainda era pior do que o coeficiente aerodinâmico da Uno, que era 0,30. Outro grande diferencial desse carro era a grande área envidraçada, né? E ele, ante os concorrentes, na época, Golf, e os outros hatches lá que tinham disponíveis lá em 1988, ele era um carro muito grande, era um carro muito espaçoso, e ele também tinha um diferencial do ângulo de abertura das suas portas, que facilitava muito a entrada das pessoas. Bom, o sucesso do Fiat Tipo na Itália foi tão grande que ele ganhou o prêmio em 1989 do carro do ano da Itália. Vocês estão entendendo o que é isso? A Fiat sai de um hatch que não fazia sucesso nenhum. Em um ano, ela conquista o prêmio do melhor carro do ano da Itália em 1989. Então, o Tipo realmente foi um carro que botou fogo no mercado no sentido bom, não no sentido ruim, igual no Brasil. Em 93, o Tipo ele sofre o primeiro facelift. E aí sim ele fica exatamente igual ao Tipo brasileiro, com aqueles faróis mais arredondados, né, mais abaulados. A primeira versão ele tinha um farol mais reto, né? E aí ele ganha aqueles para-choques mais arredondados e ele fica exatamente com a mesma cara que ele tinha aqui no Brasil, né? Outra revolução que ele teve, né, é que ele começa em 93 já a disponibilizar airbags para os motoristas opcionalmente. Olha só que revolução que foi esse carro, né? Embora todas essas revoluções que tenham acontecido nesse carro lá na Europa, infelizmente as vendas do Tipo já estavam declinando por causa do mercado e por causa da sua imagem ali, que já estava há bastante tempo no mercado. Infelizmente, em 1995, o Tipo acaba
saindo do mercado devido à queda das vendas e é substituído pelo Brava e Bravo. Lá fora, o Tipo ele teve várias opções de motores, além dos que a gente conhece aqui no Brasil, que ele teve os motores Sevel, ele teve os 2.0 lá, as versões 2 horas depois... Não vou conseguir falar. Cedici Valvole. Desculpa se você é italiano, se você sabe falar essa versão, é assim. Se não for assim, me corrija aí nos comentários, me mata aí que eu não sei falar. Pode fazer os comentários, vocês adoram fazer esses comentários. Cedici Valvole, é do jeito que eu vou falar, e se não for assim, beleza? Ótimo, é o jeito que eu falo. E esse carro, uma outra curiosidade, quando ele foi lançado lá, ele também teve uma versão Fire, 1 ponto alguma coisa, um motor pequeno Fire. Cara, esse carro não andava nada, ele tinha 55 HP. Você imagina, né? Um Tipo daquele tamanho com motor de 55 HP. Óbvio que essa versão foi um mico, rapidamente a Fiat tirou ele de linha e ele foi conhecido como a pior versão do Tipo lá. Das versões mais curiosas que o Tipo teve lá na Europa, ele teve uma versão que era igual a do irmão Uno dele, que era a versão Selecta, que vinha com motor casado com câmbio CVT. Olha que curioso, né? O Tipo também teve outra versão, que era a versão Moonlight, que ele tinha um teto, uma lona, né, da vida, né, que abria aquele teto enorme, até lá o banco traseiro, né, manualmente. Você imagina que tipo legal que a gente podia ter tido aqui no Brasil, né, um tipo praiano, né? Tá, ia ser legal. Ia ser bom que se ele pegasse fogo, né, você abria aquilo ali, né, para sair mais fumaça, né? Não foi legal a piada não. O Tipo também teve uma versão muito legal chamada Fiat Tipo Mania. O que era esse carro? Era um carro aventureiro. Já era lá os primórdios lá do que a gente teve aqui das versões Adventure, né? E falando em Brasil, em 1993, juntamente com o facelift que o Fiat Tipo teve lá na Europa, tcharam! Ganhamos o Fiat Tipo. Tudo começou lá com a abertura das importações dos carros para o Brasil, e aí a Fiat começou a trazer carros lá de fora. Primeiramente, trouxeram só o Fiat Tipo 1.6 IE em versões 2 e 4 portas, com incríveis 82 cavalos para puxar 1.150 quilos. Sacou como é que esse carro era forte? Sacou como é que esse carro era rápido? Não, ele não era rápido nem forte. Só que, lembra que era 1993, num Brasil que mal tinha injeção eletrônica, num carro cheio de tecnologia, com aquele painel cheio de reloginho, grande, essa área envidraçada, um carro europeu, aquele ar europeu, meio quadradinho, meio arredondadinho, completinho, direção hidráulica, fez um sucesso danado. O sucesso do Tipo foi tão grande que ele começou a forçar as concorrentes a trazerem outros carros. Sabe aquele Astra belga, que o pessoal chama de belga, né? Aquele Astra de primeira geração? Ele só chegou aqui por causa do Tipo. O que a Chevrolet olhou? Caraca, a Fiat está vendendo Tipo pra caramba. Eu preciso trazer um carro também. Jogou no navio lá o Astra belga e veio começou a trazer. Aí a Volkswagen olhou e falou: Puta, eu tenho um Golf lá, né? Trouxe o Golf MK3 também. Então, assim, o Tipo foi o precursor, ele forçou as concorrentes a atualizarem o mercado. Que aqui a gente só tinha, vocês sabem o que tinha aqui em 93, já dizia o Collor, né? A gente só tinha carroça aqui no Brasil, né? Então, com a abertura das importações, o Tipo foi o precursor. Você pode não gostar dele, você pode dizer que ele pega fogo, você pode dizer que ele é um carro porcaria, mas ele foi o precursor do início das importações e até, eu diria até da melhoria do quadro de carros no Brasil. O sucesso do Tipo foi tão grande, as vendas do Tipo foram tão grandes, que em 1994 a Fiat resolveu trazer a versão SLX, que ela tinha um motor 2.0 8 válvulas que já equipava aqui o nosso Tempra. Ele rendia 109 cavalos. Cara, 109 cavalos aqui no Brasil na época era um foguete. Esse carro vinha totalmente completo, para fazer frente aí a todos os outros, era quase que um esportivo, era um carro de família mesmo, né? E ela trouxe a minha querida versão, vou falar de novo, Cedici Valvore, Cedesse Valvore, sei lá como é que se fala isso, a 2.016 de incríveis 137 cavalos, que dava 204 km por hora. Gente, isso em 1994. Aquele carro cheio de friso, com aqueles bancos, com aquelas faixas azuis, aquele monte de saia, aquela belezura daquele carro. E aí, em 96, a Fiat resolve nacionalizar a produção do Fiat Tipo. Ele tinha já um motor Sevel 1.6 proveniente do Uno, que ele já era um motor Sevel multiponto, ele rendia 92 cavalos, ou seja, o carro tinha tudo para dar certo, só que
casou exatamente quando começou a crescer, quando começou a pegar fogo os outros tipos. O que eu estou falando? Você já sabe. Os tipos 1.6 e E, os primeiros, os importados, começaram a aparecer o problema que foi o que acabou com a reputação desse carro no Brasil, que era o rompimento da mangueira do sistema de direção hidráulica do carro, que fazia com que esse carro viesse a pegar fogo, tivesse pequenas explosões. A imagem desse carro foi começando a ficar bem desgastada no Brasil, o que fez com que as vendas, obviamente, despencassem e fizessem com que, mesmo que esse carro já nacionalizado, com preço extremamente competitivo, com todo o investimento que a fábrica fez, provavelmente trouxe os ferramentais lá da Itália, já estava com a fábrica pronta, já era. Imagina se esse carro não tivesse acontecido isso, certamente esse carro teria feito um sucesso danado, ia ser um produto maravilhoso e não fez. Em 1997, esse carro sai do mapa e eu acho que até hoje as pessoas lembram do Fiat Tipo como o carro que pegou fogo, o carro que era ruim, e ainda associam esse problema a todas as demais versões, erroneamente, né? Porque esse problema do Fiat Tipo só foi exclusivo às versões 1.6 e E. Depois que os problemas começaram a acontecer, começaram a ficar frequentes, 12 mil carros foram chamados por recall. Olha isso, 12 mil carros foram chamados por um recall de emergência. Muita gente na época, isso é relatos de proprietários que ganharam Palios, né? Que em 1996 já tinha Palio. Enfim, acabou, né? E esse carro acabou sendo substituído muito tempo depois pelo Fiat Brava, né? Bom, acontece que a história do tipo termina no Brasil, né? Ali em 1997. Mas e qual é a história do Fiat Tipo no resto do mundo, né? Bom, na Europa existe uma nova versão do Fiat Tipo, já que ele não teve a imagem manchada. Em 2015, a Fiat resolveu lançar uma nova versão, né? Quando o Fiat Bravo saiu de linha na Europa, eles aproveitaram o lançamento da conhecida plataforma, que a gente também usa aqui no Brasil, chamada FCA Small Wide, e eles lançaram esse carro chamado Fiat Tipo, que ele saiu em diversas formas, sedã, hatch, cross, perua, cara, tem vários carros, esse carro é interessantíssimo, e ele tem uma semelhança visual no nosso amigo Argo e o nosso amigo Cronos. Vamos dizer que o Cronos ele foi inspirado no Fiat Tipo, e é óbvio que a Fiat nunca chamaria o Argo de Tipo, né, até por causa da fama que ele teve. Bom, lá fora, o Fiat Tipo ele teve os motores Fire 1.4, teve os nossos queridinhos motores T-Jet e teve os motores Firefly, tanto 1.0 quanto uma versão inédita que não existe no Brasil, 1.5 híbrida. E também teve o nosso também velho conhecido e-Torque 1.6. Para fechar a gama, ela também teve uma versão diesel multijet 1.3 e 1.6 litros. Lá fora também, o Fiat Tipo ele foi disponibilizado em versões manuais e automáticas de 5 e 6 marchas, com câmbio automático, câmbio de dupla embreagem, enfim. Ele teve uma diversa gama, até hoje, né, que esse carro ainda continua em linha, né, de opções, porque é um carro ali que está na linha, um carro muito bem vendido e um carro muito bem aceito na Europa. Infelizmente não chegou no Brasil, né? E a gente só ficou aqui com gostinho, com uma releitura, que é o nosso Argo, o nosso Cronos, né? Bom, continuando a história lá do tipo, né? O curioso observar, né? Que a gente teve uma linha sucessória muito parecida nos dois continentes, né? Por exemplo, o Tipo lá na Europa, ele foi substituído pelo Bravo Brava, né? O Bravo lá era um carro um pouquinho diferente do nosso Bravo aqui no Brasil, né? E o Brava também, eram dois carros um pouco diferentes. Depois ele veio o Estilo, que era o nosso estilo. Lá eles tinham o estilo duas portas também, aqui a gente não teve essa versão, mas enfim, era uma geração parecida. E depois eles ganhavam o Bravo, que foi o mesmo Bravo aqui nosso, né? Parecido, né? Já aqui no Brasil, a gente perdeu o Tipo e a gente ganhou o Brava, que era o Brava que vocês conhecem, né? Depois o Estilo e por fim, o Bravo, né? Se a gente seguir a linha dos hatch médios, né, da Fiat. E agora, né, a gente acabou substituindo o Bravo, o Palio Punto, né, pelo nosso amigão Argo, que é o
vamos dizer, o primo pobre, né, do tipo lá fora. Então acabou que eles convergiram para a mesma coisa. Só para vocês terem noção de quão valioso, quão importante foi o lançamento do Fiat Tipo na Europa, a plataforma dele, como eu disse, foi uma salvação para a Fiat na época, em 1988. Ele foi replicado, essa plataforma foi replicada para diversos outros carros dentro do grupo Fiat, né? Ele deu fruto para o Yugo-Sana, Zastava Flórida, Lancia Detra Sedan, Alfa Romeo 155, Fiat Coupé, Lancia Delta Nuova, Alfa Romeo 145, 146, Alfa Romeo Spider e GTV. Olha a quantidade e a variedade de carros filhos da plataforma e do desenvolvimento do Fiat Tipo. Como a gente não valorizou esse carro, óbvio, por causa de um erro, de um problema muito sério que poderia ter levado a uma fatalidade, poderia ter levado a muitos óbitos aqui no Brasil. É lógico que a gente não pode ignorar isso, mas como esse carro foi importante lá fora, né? Bom, para finalizar esse vídeo, eu não posso deixar de contar a minha história com esse carro, né? Eu fiz questão de falar desse carro e fazer esse vídeo também, escrevi lá na coluna da Mob Auto sobre esse carro, porque esse carro me traz uma nostalgia muito legal. O meu pai teve ali, por volta ali dos anos 2000, meu pai teve um Fiat Tipo MPI, 1996, já era o nacionalizado, uma cor verde, um verde escuro. Ele tinha as rodas de liga leve do modelo europeu, era o mais completo que tinha, né? O mais completo que saía, né? Do 1.6. A minha referência de carro não era a melhor referência do mundo. Ele tinha um ronco. Eu acho que ele tinha um escape fora do regulamento, né? Vamos dizer assim. Mas ele tinha um ronco encorpado. O carro andava muito bem, tinha um desempenho muito bom. Lembrando que ele já era um multiponto, então ele já entregava 92 cavalos. Então ele era um carro bem esperto, né? A gente fez diversas viagens com aquele carro, sempre com 4 pessoas dentro dele. Mala lá em casa, a gente levava mala até o teto do carro. Então, assim, carro muito estável. Ele sempre foi um carro que me pareceu muito largo. Isso que a gente tinha saído de uma Santana Quantum e foi para ele. Então ele me parecia um carro muito estável em curva, freava muito bem. Meu pai amava aquele carro, aqueles bancos, né, com aquele encosto estranho, né, aquele encosto diferente. Era um carro muito confortável, suspensão também. Ele era um carro mais firme, não era igual o Molengão, igual o Santana Quantum. E era um carro muito mais econômico do que a Santana Quantum, até porque ela era álcool e o tipo já era gasolina. Infelizmente ela durou muito pouco tempo lá em casa. Esse carro ele não estava sendo uma conservação muito boa. Ele deve ter ficado um ano e meio lá em casa. Mas assim, eu cheguei a dirigir esse carro. Então assim, eu tenho uma memória muito de como era gostoso. A direção era bem direta, os comandos eram bem diretos. E eu acho que esse carro iniciou um pouco a minha paixão por Fiat, até porque ele era um carro que passava muito feeling da direção. Ele era baixinho. Eu gostei muito desse carro. Então eu acho que até hoje eu tenho vontade de ter um 2.0 16 válvulas. Eu não vou dar o gostinho de vocês de falar de novo o nome errado por causa disso, porque é um carro que me traz uma nostalgia muito boa, um carro que me lembra muito a juventude lá e foi um carro gostoso ali que eu dirigi. Bom, galera, esse foi o vídeo aí falando um pouquinho da história de mais um Fiat. Infelizmente no Brasil não teve uma história tão bonita, mas para mim teve uma história legal e para o mundo, eu acho, lá para a Europa, lá teve uma história muito legal e que deu frutos em carros muito, muito bacanas, independente da história ruim que ele teve no Brasil. E hoje, até se você achar aí um carrinho desse aí, usadinho aí, com 2.0 16 aí, deve ser um carro bem legal de se ter hoje em dia, e não é um carro que está muito valorizado. E aí, será que tá bom? Ó, tem nosso quadro lá, hein? Vamos ver se não aparece um desse aí pra gente comentar. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá aquele like aí pra gente. Se você ainda não segue o nosso canal, siga-nos. E é isso aí, perdidos. Um abraço, obrigado e até a próxima. Valeu!